Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Para mim, mais uma vez, um privilégio reencontrar você, estar com você de novo neste programa, neste canal, que já peço que você, se ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. É muito importante que você dê seu like e também compartilhe da palavra com outras pessoas. Eu tenho aqui um texto e eu quero conversar com você hoje no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus. Mateus é o nosso livro do mês, é o livro do mês de setembro que nós estamos lendo, que nós estamos estudando, que nós estamos meditando. E aqui no capítulo de número 9, a partir do versículo 35, está escrito: Percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, das pessoas, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. No contexto, nós estamos vendo o Senhor Jesus percorrendo todas as cidades e aldeias. Bom, se ele percorria todas as cidades e aldeias, significa que ele não tinha restrição, reserva com ninguém. Por quê? Porque o papel dele não era olhar uma linhagem apenas, olhar uma etnia. Não, o Senhor Jesus veio trazer o evangelho de salvação, de libertação, de restauração de relacionamento com Deus. Claro, como no contexto ele manifestou-se na sua terra para cumprir uma palavra profética, claro que dá para entendermos isso. Mas a palavra diz que o Senhor Jesus, ele mesmo percorria cidades e aldeias. Eu quero dizer para você, pegando carona nessa expressão, que Jesus continua fazendo isso. Continua com seus olhos sobre todas as nações, mas também percorrendo cidades e aldeias, usando aqueles que se dispõem a fazer isso. Você é uma das pessoas que é instrumento de Deus para levar o Evangelho de Jesus Cristo para a salvação das pessoas? Muito bem. Então, quem assim faz, está cumprindo um propósito que é de Cristo, uma missão de Cristo. Por isso que Paulo diz que ele, no seu corpo, cumpria as aflições de Cristo, não só porque evangelizava, mas porque também era açoitado e discriminado e rejeitado em muitos lugares. Mas a palavra diz que o propósito do Senhor está escrito aqui: ensinando nas sinagogas dos judeus e pregando o evangelho do reino, curando enfermos e as moléstias que haviam entre o povo. Poder curador de Cristo, restaurador, é grandioso, e esse propósito do evangelho continua até hoje, porque o propósito do evangelho é salvar, sim, a alma do homem, claro, mas a obra completa, trazer a bênção de Deus e a vontade do Senhor, tanto na vida espiritual, emocional, nos relacionamentos e também na vida física. Não há um Deus no céu confabulando para que a sua criatura sofra. Não, ao contrário, o que o Senhor planejou e se esmerou para que acontecesse foi e é uma restauração plena. Então eu quero lhe dizer que o Senhor quer ministrar isso sobre a sua vida. Mas o campo da liberdade de tomar decisões, de trabalhar ou não trabalhar, de ganhar o salário e gastá-lo todo, está no domínio de cada pessoa. De tratar bem alguém, ter bom relacionamento, está no domínio de cada pessoa. É preciso que nós entendamos isso. E o texto diz que o Senhor, vendo a multidão, teve compaixão deles. E é isso aqui que eu quero frisar com você. O Senhor Jesus, vendo a multidão, teve compaixão, teve grande compaixão
deles. Então o Senhor via a multidão, um agrupamento de pessoas, e ele tinha grande compaixão deles. Quem deles? As pessoas que formavam a multidão. Se ele via a multidão e tinha compaixão deles, isso significa que o Senhor tinha compaixão de cada um, de forma plena, mas de forma individual também. Agora, por que Jesus tinha compaixão? Tinha compaixão porque os via que andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Quando o texto fala de ovelhas desgarradas, são pessoas que não estão caminhando junto com um propósito. Ovelha desgarrada é aquela que está longe do rebanho e que ela não caminha com o rebanho. Assim Jesus via aquelas pessoas. E eu pergunto a você, você também está desgarrado? Longe do rebanho? Eu não estou falando desse período de epidemia, pandemia, gravidade na saúde, reserva que muitas pessoas têm feito por conta de entenderem que devam fazer. Não é sobre isso que eu estou falando. Estou falando você enquanto podia, estava agarrado às ovelhas, estava junto, celebrando. Isso aqui é muito importante. Jesus via a multidão e via cada um deles, tinha compaixão, porque eles andavam desgarrados. Jesus não quer que a ovelha sua esteja desgarrada, quer que as ovelhas do seu rebanho estejam juntas. Andavam desgarradas e errantes. Errantes aqui é com um destino incerto, com uma sorte incerta. Por quê? Porque uma ovelha desgarrada e que não tinha norte, não sabia que direção seguir, é a chamada errante, uma pessoa que não tem um objetivo, um alvo, um propósito certo. Deixa acontecer, amanhã eu vejo como vai ficar. Não, não, não. O que o Senhor Jesus quer das suas ovelhas? Que elas estejam juntas no rebanho e que tenham um propósito, uma certeza no coração, um alvo, um objetivo. Então, por conta de ver as ovelhas desgarradas e errantes, elas eram similares a pessoas que não tinham pastor. Não havia quem guiasse essas ovelhas. E o Senhor Jesus então se apresenta para guiá-las, para arrebanhá-las, para dar a elas o objetivo de vida, não só da razão de estarem ali, do que poderiam fazer e dos resultados que isso poderiam gerar. A razão de estarem ali, o que iriam fazer e o resultado que isso ia gerar. São 3 propostas para você. 3 propostas para mim, para cada um de nós. São respostas ou são indagações interiores que precisam de respostas para nós dentro de nós mesmos. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Caso você hoje não tenha como responder isso, caso você não esteja ciente das questões espirituais da sua vida e todo o complexo da sua vida, o pastor Jesus, que não deixa você desgarrado, que não deixa você errante, está aqui à sua disposição, perto de você. É só você clamar por Ele. E se há algo que o Senhor Jesus atende, é quando Ele vê pessoas nessas circunstâncias. A palavra diz que Ele se move com compaixão. Então a Bíblia aqui está dizendo que Ele teve grande compaixão, não teve apenas compaixão, mas grande compaixão, e essa compaixão fez com que Ele se interessasse, que se envolvesse e estabelecesse ou dispusesse para cada uma das ovelhas recursos para que não andassem mais desgarradas nem errantes. Que exatamente agora, enquanto você está diante desta palavra, você receba no seu coração, na sua vida, o testemunho e a certeza e a segurança de que, ouvindo a Jesus,
recebendo em sua vida, reconhecendo como um Salvador e Senhor, você sim não estará sozinho na vida espiritual e nem desgarrado e nem errante. Um grande abraço, a paz do Senhor Jesus seja superabundante no seu coração. Amém e graças a Deus.